Nós vamos estudar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos lá, Atos capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 12. Atos 18, verso 12. Procure aí na sua Bíblia, que na verdade é a continuação do nosso estudo de quarta passada, né? Que nós vimos aqui o desenvolvimento do ministério de Paulo ali em Corinto. Diz assim então: quando Gaio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gaio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, até aqui, a nossa leitura. Na próxima semana, Deus nos abençoando, nós vamos ver os desdobramentos, né, dessa viagem missionária de Paulo e de sua permanência ali em Corinto. Porque aqui vai se encerrar, então, essa viagem missionária, e Paulo vai voltar para Antioquia. E nós veremos isso até o final desse capítulo 18. Mas agora, irmãos, acontece uma situação inusitada ali em Corinto. Nós falamos aqui semana passada que até então o evangelho estava caminhando muito bem ali em Corinto, muitas pessoas para serem alcançadas. O próprio Jesus havia aparecido para Paulo numa visão à noite e disse para ele: olha, não tenha medo, porque ninguém vai fazer mal a você, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu tenho muita gente nessa cidade. Uma promessa que Jesus faz a Paulo no momento de fortalecimento que ele recebe ali. E a gente fica assim, né? Pensando, poxa, mas está indo tudo tão bem aqui. Será que vai acontecer algum problema nessa cidade de Corinto? Bem, não é de se estranhar, porque a gente sabe que toda cidade que Paulo passava, um levante popular surgia, geralmente iniciado pelos judeus. E agora em Corinto a coisa está indo bem, e de repente, sem nenhuma menção feita por Lucas aqui até então a respeito de problemas na cidade, Jesus então aparece para Paulo e vai dizer: olha, não desanime, prega a palavra. Eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém vai ousar fazer mal a você. E a gente fica pensando, será que alguma coisa espetacular vai acontecer? E aí o texto vai nos mostrar que Paulo permanece ali. Eu estou fazendo aqui uma lembrança do versículo 11, por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, então, desenvolve o ministério dele lá por 1 ano e meio em Corinto. Assim, uma permanência muito grande na cidade, né? Muito grande mesmo. E aí, Lucas vai narrar uma mudança na história aqui. Porque, de repente, acontece uma mudança política em Corinto. Gaio assume o controle da cidade. Corinto era uma província de Roma, e então Gaio ele é estabelecido ali por 1 ano como aquele que estava governando aquela cidade. E parece que essa chegada de Gaio meio que encoraja os judeus a se levantarem contra Paulo e os irmãos que estavam pregando ali, né?
Então hoje nós vamos ver como que o Senhor protegeu a Paulo diante desse levante judaico em Corinto, ao levar acusações sobre ele perante Galho. É isso que nós veremos aqui hoje. Lembre-se, irmãos, Deus não prometeu aqui para Paulo a ausência de perseguições e problemas. Deus disse para ele, Jesus disse para ele, olha, eu vou te guardar. Nenhum mal vai te acontecer. Mas isso não significa que não teria problemas na cidade, né? E a gente vai ver aqui logo Lucas trazendo o problema, aparecendo, né? Os judeus se animam ali e começam a um levante contra o trabalho missionário de Paulo ali. Eu dividi o nosso estudo aqui de hoje em 3 pontos. Eu espero conseguir olhar com os irmãos todos os 3 pontos. E eu fiz a divisão assim. Primeiro ponto, os judeus entram em acordo para silenciar Paulo. Aí logo nos primeiros versos, os irmãos vão ver isso acontecendo no verso 12 aí, né? Depois, a segunda divisão mostra que os judeus são silenciados pela recusa de Galho em ouvi-los, ok? Eles são silenciados. Eles querem acusar Paulo, eles levantam, na verdade, uma acusação, eles tramam, mas não vai muito à frente essa acusação. E por último, na terceira divisão, os judeus sofrem um grande revés. Essa é a nossa divisão aqui. Nós vamos tentar olhar para esses 3 pontos hoje e mostrar isso para os irmãos. Então vejam aí, queridos, versículo 12 vai nos mostrar, vai trazer aqui um marco temporário. Lucas ele vai fazer um marco temporário aqui, ele vai mostrar quando Galho era procônsul da Acaia. Quando isso aconteceu? Mais ou menos entre o ano 51 e 52. Foi o ano que Galho governou Corinto. Então nós já temos aqui um ponto histórico de partida, né? Uma cronologia estabelecida. E quando isso acontece, quando há mudança de governo, parece que isso inflama os judeus nos seus ânimos para criarem alguma resistência maior contra a pregação do evangelho ali. E eles se unem de comum acordo, diz o texto aí, e se levantam contra Paulo e o levam ao tribunal. Nós não devemos pensar o tribunal aqui como um fórum que a gente tem hoje, né? Um prédio grande, imponente, onde está lá o juiz sentado, ouvindo, né, as situações, os pedidos, os apelos. Mas era literalmente, queridos, na praça. Era um local aberto, onde ali as decisões jurídicas eram tomadas. Então, eles pegam Paulo e levam para esse lugar diante de Galho. Como eu disse, Galho ele chega nessa província senatorial no ano 51, 52, é o tempo que ele fica lá, e diz o texto que ele era procônsul. Eu não sei se os irmãos se lembram, nós já vimos um procônsul em Atos. Estão lembrados? Não? Tenta lembrar aí. Nós já olhamos para um procônsul. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo e Barnabé eles vão para a cidade, para a ilha de Chipre. E lá eles encontram um homem chamado Sérgio Paulo. Está lembrado dele? Sim. Que queria ouvir o evangelho, né? Então, e tinha lá um bruxo impedindo, né? Tentando atrapalhar. E aí Paulo se levanta e amaldiçoa, né? Fala, filho do diabo, você vai ficar cego agora, né? Por um tempo. E é isso que acontece, né? Isso está no capítulo 13 de Atos. Atos 13, versículo 7. Que é um procônsul também que aparece na história. Só que esse procônsul lá de Atos de 13, ele estava mais aberto ao evangelho, né? É alguém que queria ouvir. Quando ele ficou sabendo que Paulo e Barnabé estavam na ilha, ele mandou chamá-los. Eu quero ouvir o evangelho. Já Galho parece que não tem essa disposição aqui, não. Embora ele seja considerado um homem bem pacífico, a história coloca ele como um homem dócil até. Um homem bem pacífico, bem tranquilo.
mas ele não queria nada com o evangelho. A gente percebe isso na própria maneira dele tratar essas questões religiosas que os judeus vão trazer até ele. Eu não quero saber disso, não. Não quero me meter nessas coisas, não. Mas ele de fato era um homem importante, irmãos. Ele era o irmão mais velho de um filósofo chamado Sêneca. Já ouviu falar de Sêneca? Ele era o irmão mais velho de Sêneca. Ele, inclusive, nessa época, Nero ainda não estava no trono, mas ele já trabalhava como uma espécie de tutor e conselheiro de Nero. E a ironia é que Nero vai mandar Gaio se suicidar, se matar, né? Tanto Gaio quanto Paulo, que vão estar juntos aqui no nosso texto, né? Eles estão ali frente a frente. Paulo está sendo levado pelos judeus e Gaio está lá para julgar. Gaio não imaginava isso, nem Paulo, mas anos depois eles seriam mortos pelo próprio Nero, né? Eles iriam cair sob Nero, nesse sentido. Então, Gaio, então, ele está assumindo agora essa província, e os judeus parece que percebem então ali que era uma boa oportunidade para resolver um problema para eles, que era a igreja, a pregação do evangelho ali na cidade de Corinto. E aí eles então vão até Gaio, procônsul, para apelar: olha, nós não queremos que esse homem fique aqui conosco, que essas coisas se desenvolvam na nossa cidade. Talvez, irmãos, essa insurgência aqui criada pelos judeus tenha também como base um problema que nós vimos lá no início do capítulo, que vai mostrar Áquila e Priscila chegando a Corinto, porque não podiam mais ficar em Roma. Por que eles não podiam ficar em Roma? Quem lembra? O imperador Cláudio disse o quê? Fora daqui os judeus. Nós não queremos judeus aqui em Roma mais. Então eles são expulsos. E eles passam a morar em Corinto. Provavelmente, quando a gente lê um pouco a história, parece que essa ordem de Cláudio para que os judeus saíssem de Roma, fossem expulsos de Roma, foi porque eles se envolveram com um problema da religião, com um tal de Cresto, que alguns acreditam que a referência é a Cristo. Só que a forma, né, de pronunciar, de compreender, levou então a esse errinho, talvez, aí na pronúncia, na escrita. Então, vamos imaginar assim: os judeus haviam sido expulsos de Roma por causa de um tumulto que envolvia a religião deles. E agora, o negócio parece que está crescendo também aonde? Em Corinto. Talvez, Lucas não fala isso, mas talvez o que esteja acontecendo aqui é o seguinte: os judeus percebem que o movimento cristão está crescendo na cidade, e isso vai gerar um confronto. E pode ser que eles também sejam expulsos de lá. Então, eles, querendo resolver um problema, eles apresentam logo Paulo, pegam Paulo, né, e levam ele logo lá para o procônsul, para resolver esse problema, como quem diz: nós não temos nada com isso. Essas pessoas aqui não têm nada com a gente, né? Então pode ser que isso tenha motivado também essa denúncia que eles fazem de Paulo. Vamos ver aí a acusação que eles fazem, porque parece, irmãos, que essa acusação ela tem um caráter meio ambíguo. Bota aí para a gente o próximo verso. Olha aí na tela o que eles acusam, do que eles acusam a Paulo. Dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Talvez, irmão, pode ser só apenas uma observação, mas eu não sei se os irmãos percebem aqui uma certa ambiguidade nessa fala. Porque eles se achegam ao procônsul e eles oferecem a seguinte acusação: esse homem, ele está persuadindo as pessoas a não adorarem conforme a lei.
Que lei é essa? Nós sabemos que eles tinham em mente a lei o quê? Judaica, lei de Moisés, né? Mas isso aqui poderia gerar, nessa acusação, uma interpretação errada de Galho. Olha, esse homem daqui, e ele está tumultuando as coisas aqui na cidade, porque ele está ensinando as pessoas a adorarem contrário à lei. E Galho poderia entender, olha, a lei romana. E aí, ele já teria uma certa vantagem, né? Nessa questão. Então, por isso que há parece que há um tom ambíguo aqui nessa colocação que eles fazem diante de Galho. E espero, né, que ele tenha uma interpretação errada. Graças a Deus, né, Galho ele consegue captar o que eles estão falando. Vejam aí o que acontece então. Eles se apresentam a Galho, eles acusam a Paulo, eles tentam incriminar a Paulo ali usando o artifício da linguagem, mas os judeus são silenciados pela recusa de Galho em ouvi-los. Eles quiseram silenciar a Paulo e o Evangelho, a mensagem do Evangelho, mas quem fica silenciado é quem? São eles. Por quê? Porque diz o texto aí, que Paulo nem começa a falar, né? Ele vai começar a falar e Galho já interrompe na mesma hora. Vamos voltar aqui o texto, né? Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender. Mas se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, olha como é que Galho se comporta, né? Quando ele percebe o que é a situação, ele diz, olha, eu não quero saber disso. Ele rejeita as acusações de imediato. Ele não acolhe, né, essa denúncia. Ele faz uma correta interpretação do sentido da lei. Ele entende que os judeus estão reclamando da desobediência à lei de Moisés, segundo eles. Que Paulo está quebrando as leis mosaicas. E ele capta isso muito bem. E quando ele percebe isso, ele diz, olha, quer saber? Já que é coisa de vocês, não é mérito nosso julgar essas coisas, não quero saber de nada. Né? Não quero ouvir o que vocês estão para me dizer a respeito da posição de vocês. Né? E isso causa um baque, né? na investida dos judeus. Porque eles contavam que Galho fosse acolher aquela denúncia e rapidamente impingir sobre eles alguma punição, trazer alguma sentença sobre eles. Mas, surpreendentemente, e é claro, a gente está vendo aqui a mão de Deus trabalhando, né? A gente está vendo a mão de Deus operando ali para impedir que os planos malignos avancem, os planos dos judeus. E aí Galho fala, eu não quero saber disso. Eu não quero ser juiz nessa questão, né? E, de fato, né, queridos, existe uma compreensão de que as coisas referentes à nossa vida com Deus, a nossa devoção a Deus, o Estado não tem que se meter mesmo. É claro que Roma aqui estava olhando para aquele movimento que Paulo estava fazendo apenas como um braço do judaísmo. Então ele entende que não tem que se meter. Se fosse uma religião nova surgindo, e o caso de fato era, né? O cristianismo é completamente diferente do judaísmo. É outra coisa. E portanto, era uma religião ilícita. Mas Galho não percebe isso ainda. Depois o império vai perceber e vai passar a perseguir a igreja. Né? Mas até então ele diz, olha, eu não quero me meter. Não cabe a nós nos metermos nesse assunto. Nós não vamos nos envolver com isso. E aí, queridos,
esses homens ficam, né, assim, de mãos atadas agora. O que nós vamos fazer? Nós pensávamos que iríamos ter sucesso nessa nossa investida contra esses homens, e a coisa se reverteu. Se reverteu tanto, queridos, porque o verso 16 é um verso muito importante aqui no nosso estudo. Ele diz assim: e os expulsou do tribunal. Eles entram no tribunal meio que para punir alguém, acusar a Paulo e tirar vantagens disso. E Paulo ser expulso da cidade. Mas agora quem são expulsos são eles. Paulo diz: fora daqui. Eu não quero ouvir nada do que vocês têm para me dizer. E com isso, queridos, aquela acusação terrível que poderia dar um fim aos planos de Paulo em Corinto é silenciado. Olha como é que Deus trabalha de forma maravilhosa, né? Aí a gente vai entender por que Jesus apareceu para Paulo e disse para ele: não tenha medo, Paulo, tenha coragem, prega, não se cale, porque eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém vai ousar fazer-te mal. E a gente olha isso aqui e a gente diz: isso aqui não é simplesmente uma coincidência. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui é Deus agindo na história. É Deus trabalhando naquela cidade para salvar o seu povo eleito ali. O povo que ele disse ter ali, tinha. Paulo, ele poderia, diante dessa posição, esse comparecimento diante do Bema, diante do tribunal, ele poderia falar: e agora? Nosso trabalho todo está perdido. Mas ele vê a mão de Deus agindo ali. E aí, queridos, a última parte aqui, para a gente olhar, a gente vai ver que a coisa se inverte. Os judeus, eles sofrem um grande revés naquela história toda. Eles estão aparentemente em vantagem, é uma multidão contra um homem. Eles estão com uma certa posição privilegiada diante do procônsul. E a gente pensa assim: esses homens vão se dar bem. Agora acabou para Paulo. Ele foi levado aos tribunais e a coisa não vai ficar boa. A gente pode até se lembrar aqui de Tessalônica, naquela ocasião, né, que pegaram Jason e trabalharam aqui, quiseram prender Paulo. Paulo teve que sair dali, porque as autoridades da cidade estavam trabalhando contra ele. E agora ele está diante de alguém muito mais importante, sozinho, e uma multidão de judeus ali para acusá-lo. Só que esses judeus sofrem uma grande perda, um grande revés ali. Deus inverte a coisa, Deus muda a coisa. Ao invés de seu servo ser prejudicado, ele é honrado ali. Ele sai bem na história. Ele sai bem. E os judeus é que são prejudicados, porque olha o que diz o texto aí, gente. Eu até citei isso aqui na semana passada, né? Olha, isso aqui, irmãos, é uma loucura. Versículo 17 aí. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Interessante isso, né? É assustador. E a gente vê assim, nós nunca esperaríamos ver o desfecho assim. O chefe da sinagoga, o homem mais importante, está ali. Provavelmente foi aquele quem apresentou a denúncia, junto com os demais judeus. E agora, quando Galho diz: fora do meu tribunal, entre o versículo 17, qual é a outra cena que aparece aqui? As pessoas agarrando as Sóstenes e arrebentando ele na paulada. Batendo força nele, espancaram a Sóstenes ali. Aí entra uma questão também que a gente não sabe exatamente a quem Lucas está se referindo aqui com relação a todos. Quem são esses todos aqui?
que agarraram a Sóstenes. Bem, alguns interpretam que esses todos são os gregos que estavam ali, que aproveitaram desse sentimento antissemita que eles tinham, dessa revolta, e ouviram o procônsul falar: fora daqui do meu tribunal. Eles aproveitaram aquilo, ó, vamos pegar o chefe, vamos bater nele. Outros falam: não, aqui é uma referência aos judeus. Os próprios judeus, talvez insatisfeitos com a postura de Sóstenes, talvez a sua defesa, a apresentação do caso diante de Gaio, eles tenham ficado revoltados porque eles não tiveram êxito, e eles então se insurgiram contra Sóstenes e bateram nele. E aí, quer falar, irmão? Dá seu palpite aí. Comentar sobre isso, porque assim, é um pouco improvável que seja essa situação que você falou no final aí, talvez faça algum sentido. Seriam os próprios religiosos tirando o líder deles. E aí eles tomariam lugar, consequentemente nenhum sofreria perseguição nesse sentido. Mas não seria os judeus ralé, por assim dizer, porque eles jamais fariam isso com receio das represálias desses líderes judeus. Então, eu pensei na questão dos gregos, mas essa situação que o senhor falou também faz sentido. Sabe por quê? Porque você estava aqui na semana passada? Não, né? Não veio não, acho que você não veio não. Semana passada nós falamos sobre Sóstenes. Eu fiz assim no final da mensagem, porque eu ainda vou botar ainda a mensagem depois. Mas eu fiz a menção que Sóstenes parece que ele se converteu. Oi? Penso eu que Sóstenes foi um pouco igual, já estava tocado. Cristo? Não, de Nicodemo, como Nicodemos, entendendo. Eu acho que Sóstenes já estava tocado. Coração amolecido já. E ele deve ter, de alguma forma, intervindo, falado alguma coisa já com os judeus, que ele não concordava e tal. E aí eles aproveitaram. Vamos descontar nele agora, tá vendo? Nós não tivemos êxito por causa de... Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve... aproveitou isso e falou: opa, vai agora. me converti mesmo. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai mencionar Sóstenes, o irmão Sóstenes. Provavelmente, um chefe da sinagoga, nós vimos na semana passada, já havia se convertido, Cristo, né? Já havia se convertido. O segundo chefe da sinagoga era quem? Quem foi o substituto? Foi Sóstenes. E agora, Paulo escreve uma carta 5 anos depois, 6 anos depois, para a igreja de Corinto, mencionando Sóstenes, que tinha sido espancado lá. Tal. Provavelmente é o mesmo Sóstenes, que se converteu e agora estava trabalhando lá em Éfeso com Paulo, escreve essa carta aos Coríntios. Parece, irmãos, que assim, essas duas opções, eu fico mais com a segunda, de que os judeus se levantaram e agarraram o chefe deles e bateram, porque não tiveram bom êxito. Mas, enfim, de qualquer forma, aquilo que Jesus prometeu aconteceu, né? Se tornou realidade. Fala aí. Só uma dúvida. Então, o Sóstenes que levou essa denúncia contra Paulo, ou ele já estava desde o início defendendo Paulo? Provavelmente, a gente sabe que a sinagoga era do lado da casa de... qual o nome? Vamos ver aqui no texto. Agora fugiu a cabeça, né? Não. Cadê? Jesus. Aqui, ó. Vamos voltar aí para o versículo Tício Justo. Tício Justo. Versículo 7, né? Quando Paulo diz lá na sinagoga judaica: estou indo para os gentios, já que vocês não querem, vocês estão ficam aí com a maldição de vocês. O sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês, estou limpo. E aí ele sai. Quando ele sai, quem está lá na porta? Tício Justo. Fala assim: vem aqui. A casa dele era do lado da sinagoga, e Paulo entrou na casa de Tício e começou a pregar lá. A igreja ficou ali do lado da sinagoga. Então imagina, né? A sinagoga tendo um culto, o estudo deles e a casa do lado, o culto também. Eu acho que Sóstenes ficava assim, né?
Eu acho que eles estão com razão. Talvez o coração já tivesse mais amolecido. Isso explicaria tanto o fato de Paulo mencionar ele na sua carta e esse ódio gratuito que os judeus têm contra ele, batendo, quando não alcança o que queriam. Ele falou com foi. Ele deve ter falado. Ele deve ter falado, gente, olha, esse homem está com a razão. Que isso? Você é o chefe da sinagoga e está falando uma coisa dessa. Não, mas tá bom, eu vou atender, eu vou acolher o pedido de vocês, a denúncia de vocês, vamos levar ele até Galho. Chegar lá, não dá certo, né? Eles olham para Sós e falam assim, pega! Né? Correram até ele, bateram nele até não aguentar mais. Irmãos, aí eu não sei, o que vocês acham? Vamos ficar com quem, né? Eu sou mais tendencioso a interpretar esse todos aí do versículo 17 como sendo judeus, tá? Mas, né, pode ser também gregos, E judeus. pode ser também, né, gregos que aproveitaram, vamos arrebentar com ele agora. Fala aí. Uma coisa que validaria, né, essa segunda questão de serem judeus é que o cara não se mete. É interessante isso aqui, irmãos. Bem, Deus falou isso. Isso aqui assusta a gente, né? Porque Lucas, ao olhar, a apresentar isso aqui, ele não apresenta a Galho sob uma ótica moral favorável. O que ele escreve lá? Sóstenes estava apanhando, sendo espancado, um linchamento. Imagina, irmãos, você já imaginou uma multidão batendo num homem só? Que loucura que não é? Quem não fica sensibilizado, né? Fala assim, puxa vida, gente, espera aí. Mas diz o texto que Lucas vai escrevendo assim, no finalzinho, né? Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Isso é coisa deles. Coisa deles. Eu já havia dito que eu não ia me meter na história deles. E agora que eles estão se matando, agora é mesmo que eu não vou me enfiar nisso. Né? Deixa eles, o problema é deles. Deixa lá. Assustador o negócio, né? A gente fica assim, meu Deus, né? Um grande revés eles sofrem ali. Mas quem é que está conduzindo isso, gente? A mão soberana de Deus. Que maravilha, né? Fala, pastor. Pastor, eu acho que aqui foram os judeus. Você acha? Então, junte-se a nós. Quando Galho era procônsul de Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Só que quando a gente vê que já no 16 já fala, os expulsou do tribunal, então todos, já no 17, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancar dentro do tribunal. Eu acolho mais essa posição também. Só que Lucas parece que é meio econômico aqui, né? Lucas não define quem são esses todos, literalmente só. Todos os gregos. Em alguns manuscritos mais antigos, em poucos, mas alguns aparecem todos os gregos. Aparece uma espécie de comentário que o copista faz, né? Todos os gregos. Mas é interpretação, né? Enfim, eu acredito que essa menção a Sóstenes aqui sendo espancado e Galho não se importando é justamente porque foi um tumulto entre os judeus. E como Sóstenes se converte, o segundo chefe da sinagoga convertido, né? O negócio parece assim que aponta mais para os judeus. Ok, gente? Deu para pegar aí? E aí, dessa forma, o evangelho prospera ali em Corinto, irmãos. Olha que maravilha. Muitas pessoas são alcançadas ali. O plano maligno dos judeus não vai à frente, Deus intervém, e o evangelho prospera em Corinto. E Corinto era uma cidade na qual nós poderíamos dizer, olha, é o local mais improvável do evangelho crescer. Por quê? É um antro de imoralidade, um antro de iniquidade, né? Mas o poder de Deus, por meio do evangelho, transforma a vida naquela cidade. Olha, Corinto, irmãos, era uma cidade tão imoral que existia um termo para falar daquela cidade. Quando as pessoas queriam cair na gandaia, elas falavam, nós vamos corintiar.
Dá para acreditar nisso? Era assim, era tão mal falada, tão mal vista a cidade, que até um verbo foi usado, foi criado o verbo corintiano. Vamos cair na gandaia, vamos fazer tudo que não presta, né? Então, assim, era muita imoralidade. Mas mesmo uma cidade imoral, o evangelho cresce. Por quê? Porque é o poder de Deus, né? Então nós não devemos, irmãos, ficar preocupados se nós estamos pregando o evangelho num lugar muito corrompido, num tempo muito difícil, porque nós não ganhamos pessoas, a igreja não avança na própria força, ela avança debaixo do cuidado de Deus, da autoridade do Senhor, da soberania de Deus. Deus, por meio da sua palavra, vai salvando. Nós não precisamos ficar inventando moda, nós precisamos pregar a palavra. Prega a palavra, anuncie o evangelho, seja fiel e deixa que Deus faça a obra. Ah, mas o lugar é muito imoral, ninguém vai se converter aqui, a gente tem que inventar moda. Vamos pintar a parede preta da igreja, vamos botar uma luz assim, né? Botar uma fumaça, vamos transformar quase numa boate a igreja para atrair as pessoas. É assim que você vê o evangelho avançar? Não foi nada disso que Paulo fez. Paulo simplesmente pregou o evangelho ali em Corinto, uma cidade extremamente imunda, imoral, podre. Mas Deus disse, tem muito povo nessa cidade. A gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente olha a sociedade à nossa volta, e a gente fala assim, meu Deus, esse mundo está perdido. Será que alguém ainda pode ser salvo nesse contexto de pornografia, de imoralidade, de imundícia? Será que ainda é possível pessoas serem salvas? Claro que é, por quê? Porque nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. E por meio do Evangelho, Deus vai trazer o seu povo. Deus vai chamando o seu povo. Né? Então isso nos encoraja muito a pregar, a não negociarmos a palavra de Deus, a não desanimarmos mesmo em frente a algumas adversidades, às vezes até grandes adversidades que se apresentam a nós. Ok? E assim então o Evangelho se estabelece em Corinto. Se os irmãos olharem aí na Bíblia, a partir daí Paulo vai embora, ele vai embora de Corinto. Nós vamos ver isso na próxima semana, se Deus nos permitir, versículo 18, né? Os novos rumos, ele vai passar por Cencreia, por Éfeso, e depois ele vai até o final chegar em Antioquia, né? E dar fim àquela segunda viagem missionária. Vai aparecer lá mais para frente Apolo, o grande pregador, né? Nós vamos estudar sobre ele. Enfim, são coisas que nós veremos na próxima semana. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Ok? Então vamos orar? Vamos pedir para Deus nos encorajar também?